nós vamos tratar sobre este monumento que foi colocado na praça em frente às Nações Unidas em Nova York. Isso está gerando muita polêmica, está gerando muita dúvida e muitos estão interpretando como sendo o bicho do Apocalipse, a besta do Apocalipse. Então nós vamos abrir, em primeiro lugar, a Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Tá ótimo o som, viu, Júlio César? Apocalipse capítulo 13. É interessante que Apocalipse capítulo 13 vai tratar sobre duas bestas. A primeira besta que sobe do mar e a segunda besta que sobe da terra. Hoje nós estaremos tratando sobre a primeira besta, que é a representação do anti-Machia, do anti-Messias, ou mais comumente conhecido como anticristo, o homem da iniquidade. Diz assim então os versículos 1 e 2. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, como 10 coroas, uma sobre cada chifre, e cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Este, então, é o texto base que faz paralelo com Daniel capítulo 7. Mas em primeiro lugar nós vamos abordar sobre esta figura, a figura que chama da besta. No versículo então de número 1, você percebeu que ela tinha cabeças e chifres. E no versículo 2 então vem a especificação de como esta besta, e quando a gente lê sobre a palavra besta no Apocalipse, isso significa uma fera. Isso significa uma força feroz. Uma força que vai estar à frente de todos os governos. Vai estar à frente da humanidade. E vai se opor a Deus e aos seus seguidores. E aí então, esta figura agora, esta figura em frente à praça, ali a representação da ONU em Nova York, vai nos abrir os olhos para realidades. Realidades que nós, neste tempo, ou seja, no nosso tempo, precisamos estar sensíveis, atentos. Esta figura está diante de uma representação mundial, uma organização mundial, uma organização que tem autoridade sobre a humanidade, principalmente nesses tempos de pandemia. E a palavra profética que João então profere, vai dizer que esta besta, ou seja, este ser, ele vai ser levantado, vai ser erguido, vai emergir do mar. Mar, na linguagem apocalíptica, significa nações, povos, governos. E quando então esta figura é apresentada à humanidade, a gente vê que ela está ali naquele lugar, não
foi à toa. Essa estátua foi colocada na Praça das Nações Unidas em Nova York e apresentada ao público pelo embaixador mexicano Juan Ramón de la Fuente, é um embaixador do México nos Estados Unidos. Por meio de um vídeo, de la Fuente deu as boas-vindas ao novo guardião da paz e da segurança internacional. Quando esta expressão paz e segurança foi colocada, não muito pela imagem, pelo bicho, mas por esta palavra, a minha luzinha logo acendeu. Opa, tem alguma coisa aí por trás. E aí quando eu falei assim, por trás, volta à imagem anterior. Esta imagem aí que eu consegui da internet, muito sugestiva. Nações Unidas, está escrito lá em inglês, Nações Unidas. Vocês sabem que hoje o Conselho de Segurança da ONU tem 5 países fixos. Você sabe disso? Estados Unidos, que foram os países que venceram a Segunda Guerra Mundial. E se aliaram e formaram o grupo das Nações Unidas. Então, temos os Estados Unidos, temos a Rússia, temos a China, temos qual mais outro? Você me ajuda a lembrar? Tem a China. Agora me fugiu os outros 2. São 5 países: Rússia, Reino Unido. Então vamos lá: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e a França. São esses 5 países que têm cadeira fixa no Conselho de Segurança da ONU. Só que quando a gente lê o texto, versículo 1 de Apocalipse, diz assim: esta imagem, esta besta vai emergir do mar com 10 chifres e 7 cabeças. Chifres, na linguagem apocalíptica, significa governo, autoridade. E aí, então, quando eu falo por trás, ali nós temos já 5 chifres estabelecidos. E para que a palavra de Deus se cumpra fielmente, há de ser mudada a organização da ONU e acrescentado mais 5 países. Para que esta ONU seja a representação da cabeça principal, que vai ser o fundamento, que vai ser a base da surreição, do aparecimento daquele que governará o mundo. Este aí é o Juan Ramón, é o embaixador do México, apresentando esse monumento, que é uma grande alebrije, que é um trabalho de artesãos do México. Eles são chamados de zapotecas. E eles fazem estas imagens, estes monumentos, com papel machê, madeira. Este em especial é feito de madeira. E todo pintado, alegorizado. Agora, o que nos chamou a atenção é o que nos faz lembrar paz e segurança e o detalhe do animal. É um leopardo ou uma onça, ou seja, é um felino, na visão
de João e na visão de Daniel era um felino. E somente Daniel cita as asas como asas de águia e pés como de urso. Aí alguns vão dizer, mas pastor, estes não são pés de urso, é de onça mesmo. Aí eu fui pesquisar como é um pé de onça e um pé de urso. E realmente este não é um pé de onça, nem de leopardo. É um pé de urso mesmo. E claro, eu vou, outro momento, pregar sobre a profecia de Daniel e a revelação dos animais de Daniel, que foram representações dos governos babilônico, medo-persa, grego e romano. Quando a gente fala sobre pés, a gente lembra então do urso. O urso que representou um governo muito poderoso na terra, governo medo-persa. E também lembramos da imagem de Nabucodonosor, que hoje alguém já me perguntou, né, Camila? Sobre esta imagem, outro dia também vou pregar. Mas hoje o assunto nosso é o bicho da ONU. O bicho da ONU que hoje nos faz lembrar, como está registrado em Daniel capítulo 7, os versículos 6 e 7, se você puder, abra sua Bíblia comigo. Diz assim o texto: então segui observando e vi outro animal, agora um semelhante a um imenso leopardo. Daniel no Antigo Testamento, capítulo 7, versículos 6 e 7. Então, Daniel está se referindo ao terceiro animal, e ele vai dizer assim, olha, vi observando agora um imenso leopardo, tinha nas costas 4 asas de ave, também 4 cabeças, e foi-lhe dada toda a autoridade para governar. O versículo 7. E nessas visões que tive durante a noite, em meu sonho vi ainda um quarto animal horrível, apavorante, extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. Animais semelhantes na visão de João na ilha de Patmos com o animal de Daniel capítulo 7. E o que tudo isso representa? O animal representa uma força, e principalmente o animal, o felino. Eu já tive a oportunidade de me aproximar de uma onça. A força do animal felino é muito grande. E isto era a representação da força que o anticristo apareceria. Ou seja, o que João está vendo, que Daniel está vendo, são forças que estarão sendo somadas, estarão sendo outorgadas para alguém se levantar e atrair para si a humanidade, com a finalidade da adoração. E se você percebe bem, voltando lá para Apocalipse, é importante você marcar o capítulo 7 de Daniel e deixar marcado o capítulo 13 para depois você ficar atentando para alguns detalhes. O que está registrado é que uma das cabeças, ou seja, um dos governantes deste grupo vai sofrer um golpe mortal, contudo, tal ferimento de morte vai ser curado. No capítulo 13 de Apocalipse, versículo 3. E
toda a humanidade ficou maravilhada e passou a seguir a besta. Queridos, eu creio, aí por isso que a gente precisa não transmitir isso pela internet, porque agora é uma visão pastoral para a igreja que Deus me deu oportunidade de conduzir, o rebanho de Deus que o próprio Deus me deu o privilégio de conduzir. Então eu preciso passar para você o que eu creio, o que eu enxergo neste momento que estamos vivendo. Eu tenho convicção de que nós estamos vivendo os últimos dias e vocês sabem disso. Eu já falei isso muitas vezes. E tudo que está acontecendo tem conexão. Tem conexão. Logo que surgiu a questão da pandemia e da oportunidade de vacinação, muitos vieram me questionar: pastor, devo tomar, não devo tomar? E aí muitos ficaram assim, preocupados se já era a marca da besta. E a minha orientação era: primeiro, você precisa orar. Não porque o pastor falou que tem ou não tem que fazer, mas você precisa orar. E, de fato, a vacina não é ainda a marca da besta. Mas eu quero lhe falar algo muito importante, que eu creio. Tem conexão com a marca da besta. Eu quero também te dizer algo muito importante hoje. A pandemia, o coronavírus, tem conexão com a marca da besta. A evolução da nossa economia mundial tem conexão com a marca da besta. O aparecimento deste animal na praça, podia colocar esse bichinho, feinho do jeito que ele é, em qualquer outro lugar. Por que em frente à ONU? Tem conexão com o aparecimento do anticristo. E aí a gente começa a se ligar em muita coisa que está acontecendo. A visão política atual, não só da nossa nação, mas do mundo, está se envolvendo com o planejamento estratégico do mal. Que isso, pastor? Não fala uma coisa. Queridos, tudo tem a ver. Nada do que está acontecendo agora é só um fato histórico que daqui a 20, 30, 40 anos alguém vai contar ou vai colocar num livro de história. O livro de história já foi escrito, tem a ver. Já foi registrado. E claro, como a linguagem apocalíptica é uma linguagem metafórica, que você só vai conseguir enxergar, discernir espiritualmente, orando, jejuando, buscando em Deus. Eu posso falar aqui, te dar muitas informações e você não vai se ligar. Mas chegou a hora da igreja despertar, da igreja avivar. Porque breve, como cantamos, o Senhor virá. Porque assim como esses sinais, eu encaro tudo isso que está acontecendo como sinais. E haverão outros sinais. Nós já vemos tudo que Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, como terremotos, tsunamis, as pandemias, as endemias, as pestes, as guerras, tudo isso já se cumpriu, queridos. Está acontecendo e diante dos nossos olhos e a gente não percebe. Aí acontece um outro fato muito sério que eu peço para você mudar, que é um movimento
de junção dos filhos de Abraão, que você já conhece muito bem como Acordo de Abraão. Vocês estão acompanhando isso? Sim ou não? Acordo de Abraão, não? Existe um ícone internacional que está nos bastidores, agindo já desde a gestão de Donald Trump nos Estados Unidos. E esta figura internacional está conseguindo desenvolver acordos de Israel com Emirados Árabes, o mundo árabe. E aí você está vendo esta figura internacional se sentando com o árabe lá do Bahrein e aquele de terno à direita é o representante do Conselho de Segurança de Israel. Então vou lhes apresentar um possível líder mundial que em breve se levantará com toda a autoridade concedida pela ONU, pela religião. Eu não sei se vocês também estão acompanhando, mas existe por trás do Acordo de Abraão a construção nos Emirados Árabes de 3 templos. Já ouviram falar sobre o Jukrislan? As 3 principais religiões mundiais juntas: cristianismo, judaísmo e islamismo. E tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos e, claro, a gente não se liga porque não está acontecendo perto da gente e a gente não quer nem saber. E assim, se você também não quiser nem saber, não tem problema nenhum. A única coisa que você não pode deixar de saber é que você precisa estar bem com teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Você pode desconhecer tudo ao teu redor, mas não desconheça o teu relacionamento com o Pai, a tua entrega ao Senhor Jesus. Isso é fundamental. O restante é só uma informação da mensagem do pastor hoje. Mas então eu quero apresentar para vocês Yoel Haim. Pode passar. Se eu conhece, mais conhecido na área política como Jared Kushner. É o genro de Donald Trump. E sinceramente, irmãos, Yoel Haim, que em hebraico significa Joel da vida, e Joel, você sabe o significado que Deus, o nome significa Yar é Deus, Haim, vida. Este rapaz de 41 anos está como o ícone principal fazendo a ligação entre as nações do Oriente. Agora, a Turquia está se apresentando para entrar no Acordo de Abraão. Países chaves que vão se unir para dar autoridade a um governante mundial. E este governante mundial, ele é a representação, ou melhor, ele é representado, passa para mim, por esta imagem, que está aí com a plaquinha, Guardián de la Paz y la Seguridad Internacionales. Guardião da segurança e da paz e da segurança internacional.
Então, tudo tem a ver. Então, queridos, por isso hoje eu não quis que fosse projetado, porque eu precisava citar nomes hoje para você se ligar. Porque muitos já apontaram o Macron como esse homem, outros líderes, inclusive religiosos, como o Papa Francisco. Hoje, por exemplo, eu recebi a notícia que provavelmente o Bergoglio vai estar renunciando o papado e provavelmente o próximo Papa poderá ser o falso profeta. E aí você fica achando, não, pastor, isso não tem nada a ver, por favor, pastor, não toca nesse assunto. Mas eu quero, querido, que você esteja atento, porque tudo isso que eu estou te falando, das conexões que hoje nós já conseguimos identificar, acordos de paz, e quando for anunciado o acordo de paz de 7 anos, que será o período em que o anticristo estará já dominando a terra, você já pode estar ciente de que breve a nossa redenção virá. Aí existem as linhas teológicas que vão dizer, né, da questão, antes disso tudo acontecer, a igreja vai ser arrebatada, que é a pré-tribulacionista. Existe a posição mesotribulacionista, que no meio destes 7 anos, a igreja vai ser arrebatada. E existe a terceira posição teológica, escatológica, que diz que será a pós-tribulacionista. O que significa isso? Só para te esclarecer, os 7 anos não serão de grande tribulação. 3 anos e meio vai ser de estabelecimento e de ganhar simpatia do povo. O anticristo vai fazer só coisa boa, vai fazer até milagres, vai até fazer, a palavra de Deus diz, se possível, descer fogo do céu. Ele vai se apresentar como alguém muito poderoso, e o que a Bíblia nos diz é que Satanás, o dragão, a antiga serpente, vai dar o seu poder, ao versículo de número 2, vai dar o seu poder, o seu trono e grande autoridade a esta figura internacional. E quando então esta expressão, paz e la seguridade, paz e segurança, foi estabelecida nos 3 anos e meio, aí, querido, vai começar a grande tribulação. E aí tudo isso que eu te falei que vai ter conexão, vai nos levar para uma situação muito difícil. Muito difícil. Eu não sei se você vai conseguir receber o que eu vou te falar agora. É aquela situação, muitas profecias a gente tem que segurar para não entregar tudo, porque às vezes o povo fica com medo e se perde, mas não é para você ficar com medo. Entenda isso, que eu estou te apresentando hoje é para você ter segurança em Jesus. Versículo 7 do capítulo 13 de Apocalipse, não está na nossa projeção. Vou entregar uma parte. Esta figura internacional, versículo 7. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a esta figura internacional. Ou seja, todos aqueles que não tiverem
os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Eu vou entregar o restante. Aquele que tem ouvidos, compreenda esta palavra. Se alguém tiver de ser preso, de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. O que significa isso? Aquele que estiver contra os servos do Senhor, não aceitando a marca, não aceitando a adoração, a besta, ao seu número, ou ao seu nome, pode ser preso. E aquele que tiver de ser preso, vai ser preso. E se alguém tiver de ser morto, ou seja, se estiver dentro do propósito de Deus, que essa morte seja para a glória do seu nome, esta pessoa será morta. Ou seja, servos do Senhor Jesus, crentes verdadeiros, serão mortos. Se alguém há de ser morto, em outra versão, a espada, morto será. E aqui está a perseverança e a lealdade dos santos, ou seja, aqueles que realmente se mantiverem fiéis. Noutra versão, isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. O versículo de número 10. Diante de todo o cenário que já começa a ficar muito claro para a gente, nós precisamos ter consciência de que a nossa posição, o nosso posicionamento com Jesus, de fidelidade a Jesus, vai requerer da gente sacrifício. E a palavra profética hoje é para você se preparar. Se preparar porque se Deus colocar no seu coração que você terá que enfrentar situações e colocar sua vida em risco, você irá conforme foram os apóstolos, que não tinham medo da espada. E você sabe muito bem que todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João. Todos foram mortos por causa do Evangelho. Mas agora você entenda bem. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, foi decapitado. Ele podia ter recuado, ter negado Jesus. Ele era da elite religiosa de Israel. Se não fosse verdade o que ele cria, fundamentada a sua vida em Jesus, ele tinha recuado. E não recuou. E aqui está a perseverança dos santos. E claro, depois um dia a gente trata sobre a recompensa que Deus dará àqueles que se mantiverem fiéis. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então há promessa para aqueles que se mantêm fiéis. Para a gente fechar esta nossa exposição, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Aí você pode estar me perguntando, pastor, mas o senhor é o quê? Pré, meso ou pós? Tribulacionista, ou seja, o senhor acredita que a igreja não passará a grande tribulação, ou estará na grande tribulação, ou será arrebatada após a tribulação? Depois eu te respondo. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite.
Quando disserem paz e segurança, quando falarem, colocarem na internet, nos noticiários, paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, com dores a mulher, como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. A igreja de Jesus está na luz. Está na luz. E nada disso pode nos surpreender. Eu quero que a nossa igrejinha esteja preparada para o que tiver que acontecer daqui para frente. Preparada, consciente, sem medo, tá? Como falei domingo, esta palavra não pode estar nos nossos lábios. Precisamos ser corajosos, cheios do Espírito Santo, conscientes de que o nosso Deus está cuidando, sempre cuidou e cuidará da gente. A sua igreja está nas suas mãos. Deus está cuidando de nós. Irá nos abençoar. Você crê nisso? Se você puder, então fique de pé no seu lugar. Esta imagem, essa última imagem, é uma imagem que muito me emociona, que é a representação do trono de Deus. Não conseguimos enxergar o trono que está ali no centro. E todos nós, aos pés do Senhor Jesus, o adorando, o reconhecendo. Ele estará, assim, nos sustentando nesses últimos dias de provação, de luta. E Ele, sim, nos levará para estar com Ele para sempre. Nós vamos cantar esta canção novamente. Eu gostaria muito que você enchesse o seu coração e saísse desse encontro hoje nosso aqui com algumas convicções no seu coração. E apesar dos sinais que hoje se apresentam diante de nós, nosso lugar está garantido à mesa do Cordeiro. Sai com essa convicção. Saia também com a convicção de que você não está vivendo uma história qualquer da humanidade. Você está vivendo realidades espirituais, de que Deus deu aos seus profetas para que preparasse a sua igreja. Então nós precisamos estar preparados e convictos, certos de que quando Ele vier, sim, breve virá, estejamos atentos, firmes na rocha, e com Ele, sim, vamos vencer a primeira, a segunda besta, e vamos vencer o dragão, porque com o sopro da sua boca, Ele matará todos e nos dará a vitória. Então vamos cantar?